Bom, turma, vamos para a nossa segunda etapa da revisão de matemática. Todo mundo abrindo o livro, certo? Na unidade 2, onde nós estudamos medidas, tá bom? Nós vamos fazer agora a atividade da página 62, da página 63, 64, 65 e 66. Vamos lá? É uma revisão de tudo sobre medidas que nós estudamos. No primeiro, certo? A gente vai utilizar as medidas. Vamos lembrar as medidas que nós utilizamos em cada coisa, em cada medida. Por exemplo, qual é a unidade de medida da medida de capacidade? O litro, certo? Mas também nós podemos usar o mililitro, né? Qual é a medida de capacidade? Ou qual é a unidade de medida de massa, que é o quilo, a tonelada, né? Ou quilograma, ou grama. Então, tudo isso são as medidas que nós utilizamos. Quando a gente vai medir a altura de alguma coisa, a gente usa o quê? Centímetros, né? A gente pode usar o metro, a gente pode usar o quê? O quilômetro, quando a gente vai medir o comprimento de alguma coisa. Então, nessa primeira atividade, a gente vai a altura aqui. Nós temos centímetros, certo? E nós temos o metro. A árvore é grande o suficiente para que eu meça ele em metro, ou ela é pequena para que eu use centímetros? Aí vocês vão me avisar. O peso de um caminhão. Quando eu falo em peso, eu falo em medidas de massa. Quais são as medidas de massa, turma? Tonelada, né? Quilograma ou quilograma, né? E o caminhão? A medida do caminhão, o peso do caminhão, eu posso medir em quilos, toneladas ou em gramas? Aí vocês vão me informar. O tempo de duração do recreio. Bom, turma. Quando a gente fala em medida de tempo, a gente está falando de minutos, de horas, né? Semanas, meses, anos, décadas. O tempo do recreio é quanto? Minutos, horas? Aí vocês vão me informar. A espessura da placa de vidro. Nós estamos medindo o comprimento. Quando a gente está falando de espessura, largura ou altura, nós estamos falando de comprimento, tá bom? Então, se eu vou um vidro, né? A medida do vidro, que geralmente é fina, eu vou usar o quê, gente? Aí vocês vão... Milímetros, eu vou usar metro, eu vou usar centímetros, e aí vocês vão me dizer. A distância entre duas cidades, quando eu quero medir algo que é muito distante um do outro, eu vou usar o quê? Metros, centímetros ou quilômetros? Vocês vão me dizer. O comprimento da folha de um caderno. Comprimento, como a tia já falou, é o tamanho. Eu vou utilizar geralmente o quê? Uma régua, né? O caderno é pequeno. O caderno eu vou usar o quê? Centímetros? Eu vou usar milímetros? Eu vou usar metro, hein? Aí vocês me avisam. Bom, continuando. A quantidade de água de um aquário. Quando a gente fala em água, a gente está falando de capacidade, a gente está falando de litros. Então, um aquário eu vou usar litros, mililitros, né? Aí vocês podem ver. O peso de uma maçã, nós também, quando a gente fala de peso, medidas de massa. Então, eu quero saber quilo, grama ou tonelada. O peso de um bebê ao nascer, peso, como a tia falou, quilos, gramas ou toneladas. Aí vocês vão colocar a letrinha que tá aqui, da A aí, no quadradinho daqui. É uma para cada, não repete nenhum, tá certo? Então, façam com cuidado para ninguém errar. No número 2, Marina comprou um pacote de chocolate com 3 barras de 25 gramas cada uma. Quantas gramas há de chocolate? Ah, é muito fácil. Ou eu vou somar 25 mais 25 mais 25. Porque são 3 chocolates de 25 gramas e eu quero saber o total. Então, eu somo 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Vai a 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Então, quantas gramas tem esse chocolate, gente? 75 gramas, muito fácil. É só somar a quantidade de gramas, tá bom?
Meça os lados do retângulo e calcule a medida do comprimento, a medida da largura e a medida do perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Como os lados aqui são paralelos, olha bem, eu tenho uma largura, eu vou usar a régua, eu vou medir daqui. Essa medida vai ser igual a essa. Essa largura aqui vai ser, esse comprimento aqui vai ser igual a esse. A largura vai ser igual de cá, certo? Então, por exemplo, se eu acho o meu comprimento aqui 4 centímetros, quer dizer que é 4 aqui, 4K, tá vendo? Se eu acho 3 de largura, eu vou achar 3 aqui, 3K. E aí, o que é que eu faço? Eu somo todos os lados e eu vou ter o meu perímetro. Não esqueçam, o perímetro é a soma de todos os lados. Número 4. Desenhe do lado um retângulo com comprimento de 16 centímetros. Lembrem que o retângulo, ele tem dois lados maiores e dois lados menores. Um retângulo, o lado do comprimento é maior e o lado da largura é menor. Então, eu tenho que ver que todas as somas dos lados deem 16 centímetros. Por exemplo, se aqui for 3 e aqui for 3 centímetros, ó, 3 e 3, 6. Quer dizer que aqui tem que ser 5 centímetros e aqui tem que ser 5 centímetros, certo? Ah, não, tia, eu quero fazer um menor. Eu quero fazer um diferente desse, porque eu sou diferente. Tudo bem, gente, ó. Um retângulo, são dois lados maiores e dois menores. Eu posso querer 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. Eu vou ter 6 aqui, 6 aqui. Como é que eu sei que eu tenho 16? 6 e 6, 12. 12 com 2, 14. 14 com 2, 16. Então, você pode fazer de várias maneiras, tá vendo? Sendo que o perímetro tem que dar 16. Então, a soma de tudo tem que dar 16. Indo para a página 63. Número 5. Sobre seus hábitos e horários, responda. Quando a gente está falando de horas, nós sabemos que estamos fazendo medida de tempo. Como você vem na escola? Bom, como você vem para a escola? Aí, eu quero essa resposta em minutos. Eu não quero que você vá dizer, vou de carro, vou de bicicleta, vou de ônibus. Não. Eu vou para a escola às 7 horas da manhã. Eu vou para a escola às 8 horas da manhã. Certo? É assim que eu quero a escola. Quanto tempo você leva para chegar à escola? Ah, eu demoro 10 minutos da minha casa para a escola. Não, tia, eu demoro meia hora da minha casa para a escola. Não, tia, 5 minutos eu estou na escola. Certo? Eu quero as respostas assim. Número 6. Luiz José construiu com cubos empilhados as primeiras letras do seu nome, o L e o J. Quantos cubos ele usou? Bom, vamos somar. Estamos com a foto aqui, certo? É só nós somarmos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Somei, sei quantos foram. B. Nesse empilhamento, você consegue ver quantas faces azuis? Bom, eu vou contar quantas faces azuis eu estou vendo. Quantas faces verdes? Eu vou olhar quantas verdes eu estou vendo. Quantas faces laranja eu também irei contar. Quantas faces azuis você vê a menos que a verde? Bom, quando aí nesse momento aqui eu vou fazer uma conta. Quantas faces azuis verdes eu achei? Eu achei 20 faces verdes. Quantas faces azuis eu achei? 8 faces azuis. O que é que eu faço? Quando eu quero saber a diferença, eu subtraio 20 menos 8. Eu vou subtrair. 0 é menor do que 8, pego 1 emprestado. 8 para 10, 2. 0 para 1, 1. Então, tenho 12 faces verdes a mais. Tá vendo?
Quantas faces você consegue ver ao todo? Bom, aí você vai somar quantas faces você está vendo. Então, você vai contar tanto o amarelo, tanto o verde, quanto o azul e vai ter a resposta, certo? Vamos para o número 7. Regina mediu o comprimento do lápis abaixo usando um clipe. Vocês estão vendo aqui. Qual a medida do comprimento desse clipe? Usando a régua, certo? Qual é a medida do comprimento em clipes? Você vai pegar a régua, você vai medir o clipe, certo? Aí, por exemplo, o clipe mediu 4 centímetros. Você vai medir o lápis. O lápis deu 16 centímetros. Quantas vezes 4 eu vou dar 16? Então, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então, seriam 4 clipes. Viu como é? Então, você mede um, mede outro e vê quantas vezes o menor dá o maior, tá certo? Vamos para o 8º e último da página 63. A professora de Cris registrou no quadro abaixo o tempo para completar uma corrida de suas alunas. Então, vamos lá. Ana durou 70 segundos, Clara 90 segundos, Cris 120 segundos e Bia 150 segundos. Qual das alunas completou a corrida em 2 minutos? Lembrando que 1 minuto tem 60 segundos. Quanto é 60 mais 60? 60 mais 60 dá 120. Quer ver? 6 mais 6, 12 com 0, 20. Tá vendo? Aqui, ó. 60 mais 60. 6 e 6, 12. Quem fez em 120 segundos? Cris. Eu já tenho uma resposta. Ok? Então, muito fácil. Vamos para o próximo vídeo. Tia vai fazer o resto com vocês. Bora lá?